paz do Senhor, meus irmãos. Começa aqui mais um Explica aí, Pastor. E nesse episódio eu vou estar respondendo a pergunta da nossa menina pequena e abençoada Estela. Ela perguntou assim: Pastor, como que eu falo a língua dos anjos igual o Senhor? Olha que maravilha, irmãos. Querendo mais de Deus, uma criança. E eu fico muito feliz com isso. Mas a gente já tem que pensar, irmãos, que esse falar a língua dos anjos é algo que não é bíblico. Falar a língua dos anjos não é bíblico. A Bíblia não fala que o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo propriamente dito, é falar a língua dos anjos, e sim falar noutras línguas. Mas vamos ver o que o texto diz. O texto diz assim, irmãos, Atos 2, ele diz: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então veja aí, irmãos, o batismo no Espírito Santo. Todos os crentes têm o direito da promessa do Pai, a qual deveriam esperar ardentemente e intensamente. Nós temos que esperar ardentemente e intensamente o batismo no Espírito Santo. O batismo nada mais é do que no Espírito Santo e no fogo, de acordo com o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma promessa do Pai. Mas imagina, irmãos, a Bíblia vai nos dizer lá em Atos 2 que no meio daquele cenário onde o povo foi batizado no Espírito Santo, existia ventania, fogo, línguas e o Espírito. No meio de uma festa judaica, eles estavam ali reunidos, 120 pessoas buscando, adorando o Senhor Jesus Cristo. Porque a promessa de Deus diz assim, lá em Atos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquele povo estava ali ardentemente esperando a promessa do Pai. E o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, ele não visa em primeiro lugar o desenvolvimento da santificação, da santidade na pessoa propriamente dita. Embora isso deve ser algo muito forte, muito importante na vida do cristão, a santificação. Mas ele visa dotá-lo ao serviço, ao servir. Então, aquele que tem o batismo no Espírito Santo, propriamente dito, este batismo visa o servir no serviço cristão. Mas a gente tem que pensar, irmãos, que as pessoas hoje em dia, e é algo que a gente vai até tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, a palavra de Deus nos diz que você só tem o Espírito Santo de vós se você for batizado no Espírito Santo. Não. A Bíblia vai nos dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador foram feitos filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ter o Espírito Santo sobre a sua vida, outra coisa é você ser dotado ao serviço mediante ao batismo no Espírito Santo. Então, a gente já tem que desmembrar isso. Eu só tenho o batismo no Espírito Santo, eu só tenho o Espírito Santo se eu for batizado? Não. Você tem o batismo no Espírito Santo porque você é filho de Deus, e todo filho de Deus é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então a gente vê aí. E qual é o propósito? Qual é o propósito?
não é ser cheio, não é falar em outras línguas, ou como bem disse a Estela, falar na língua dos anjos, não. O batismo no Espírito Santo, irmãos, é ao poder no serviço. É você servir melhor a Cristo, a igreja do Senhor. Veja que aquele povo foi batizado no Espírito Santo e eles fizeram o quê? Eles serviram a igreja. Eles se multiplicaram. A palavra de Deus vai nos dar textos que Pedro vai à casa de Cornélio, e quando ele está ali na casa de Cornélio, o povo é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Quem era aquele povo? Era um povo que muitas das vezes Pedro não estava tão próximo, porque Pedro se enveredava mais aos judeus, mas os gentios naquele momento foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que em certo momento Paulo está num lugar e aqueles homens foram apenas batizados com o batismo de arrependimento, mas quando Paulo fala, eles são batizados no Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente tem que pensar que qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? É servir. É o poder para servir melhor. A gente tem que pensar, irmãos, que o falar em línguas estranhas não é algo melhor. Eu sou melhor porque eu falo em línguas, nas outras línguas, na língua dos anjos. Não, eu não sou melhor. Eu sirvo. Eu tenho que servir melhor. Pensa nisso. As pessoas fazem uma dissensão errônea sobre, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu sou cheio do fogo. Mas ele não serve. Ele acha que aquilo lhe dá o direito de ser melhor. Não, pelo contrário. Esse batismo no Espírito Santo dá-lhe poder para servir melhor as pessoas, a igreja, a obra do Senhor. Então, meus irmãos, muitas pessoas fazem uma coisa totalmente errada. Acham que porque são batizadas no Espírito Santo são melhores do que as outras. Pelo contrário, somos iguais. E essas pessoas, se a gente for ver, foram cheias, foram batizadas no fogo, no Espírito Santo, para servir melhor a igreja do Senhor. Mas, irmãos, vamos pensar o seguinte: como nós recebemos o batismo no Espírito Santo? É uma experiência única e é um dom. Esse batismo no Espírito Santo é um dom, irmãos. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos 10, o versículo 45, o seguinte, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Ou seja, essa passagem aqui é a passagem que Pedro vai visitar Cornélio. Pedro estava com os judeus e ele vai visitar Cornélio, que era um gentio. Para eles, os gentios não eram nada. Para eles, os gentios eram aqueles que viviam à margem da sociedade. Eles eram exclusivistas, mas Cristo quebra um paradigma nesse momento, fazendo com que aqueles homens fossem cheios de Deus, aceitassem a Cristo Jesus e recebessem o dom do batismo no Espírito Santo. Então, a gente vê aí que é um dom. É um dom. Então, não fique chateado se você tem, se os seus amigos foram e você ainda não. É um dom. Tem pessoas que têm dons e outros não. O que importa, meus irmãos, é no final da nossa vida, se nós vamos ser salvos ou não. O final é, vamos ser chamados, vinde benditos de meu Pai, ou vamos ser chamados de, olha, não vos conheço, afastai. As pessoas hoje em dia acham que batismo no Espírito Santo salva. Não, irmão, o que salva é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Deus derrama os seus dons à igreja do Senhor, mas isso não quer dizer que ele já está selado, que ele já está com o seu carimbo de salvação sem revogação. Isso é algo que nós alcançamos pela graça, pela misericórdia, o dom. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser salvo. Então, aqueles que falam, glória a Deus. Aqueles que não falam, glória a Deus também. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Pensa muito bem sobre isso. Porque, irmãos, o batismo no Espírito Santo é recebido mediante a fé ativa e obediente. É fé. Se você alcançou fé, você recebe. Se você não alcançou, você não recebe. Mas isso não quer dizer nada. Porque tem outras pessoas que buscam outros dons e nunca receberam. E você está ali buscando e nunca recebeu o dom. E outros vão e recebem. E aí? O que a gente tem que pensar, irmãos, que o batismo no Espírito Santo é recebido mediante a fé ativa e obediente. Deus, ele prometeu derramar o seu Santo Espírito sobre aqueles que famintos o buscam, pedem e abrem o seu coração. Mas é um dom. E esse dom você pode ou não receber. Isso não deve deixá-lo triste, mais triste ou mais feliz. Ah, eu tenho o dom. Ah, eu não tenho o dom. Não. Diga, eu tenho a minha salvação. Isso é o maior, isso é a melhor coisa que a gente tem que pensar. E aí a gente vai pensar assim, irmãos. 120 receberam o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecoste. Eles adoraram, louvaram, passaram ali um tempo e de repente, no meio daquela ventania, no meio daquelas línguas, no meio daquele fogo, o Espírito derramou sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a gente tem que pensar uma coisa, irmãos. Eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em outras palavras, eles não recuaram, mas em fé eles usaram as línguas, os lábios, as vozes para falar aquilo que o Espírito Santo lhes concedia. O que é isso, irmãos? A Bíblia vai nos dizer que Pedro, depois ele é meio que interrogado por aquilo e as pessoas dizem não. E aí Pedro fala assim, não, nós não estamos embriagados, mas estamos vivendo a promessa que Joel deixou lá atrás. E a promessa que Joel deixou lá atrás é assim, ó. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, meus irmãos, como falar noutras línguas, vamos dizer assim que é o correto. Busque, e este dom pode vir sobre vós. Que nós venhamos buscar. É uma experiência única, é uma experiência, confesso, marcante em minha vida. Uma das coisas mais marcantes na minha vida. Mas eu quero dizer algo. Não quer dizer que se eu tenho o batismo eu sou salvo. Não, isso é um dom. E se nós queremos buscar esse batismo, fale com Deus. Busque, é uma promessa. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Ele quer. É um dom. É um presente de Deus. Dom é presente de Deus, meus irmãos. E nós temos que pensar que essa promessa está para o pobre, o rico, para o branco, para o preto, para o amarelo, para todos. Está para todos nós sermos batizados no Espírito Santo. Como falaremos noutras línguas? Alcançando o batismo no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deixe sua perguntinha lá. Nós vamos estar estudando e nós vamos estar respondendo em mais um Explica aí, Pastor. Eu deixo-lhes
com a paz do Senhor, que os irmãos possam ver, glorificar a Deus, curtir e repassar a outros. Pode ser que a sua dúvida seja do seu irmão também. E se você tiver alguma perguntinha aí, mande para nós, nós vamos estar estudando e respondendo para a glória do Senhor. Amém? Eu fico aqui e um abraço, a paz.